Uma mulher, na sua noite de núpcias, entra no quarto com a expectativa de que tudo fosse apenas uma transição para a vida que a aguardava. Mas o seu marido, um milionário de poder silencioso, a encarou com um sorriso enigmático e a disse: "Vou te ensinar a ser uma mulher." Mas a mulher logo percebeu que ele não tinha noção do poder que ela poderia ter sobre ele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A brisa de verão entrava pelas janelas abertas da Igreja Santa Clara, em Florianópolis, Santa Catarina, trazendo consigo o aroma de sal e dinheiro. Sofia Botelho permaneceu imóvel diante do espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. O vestido de noiva personalizado da estilista Patrícia Bonaldi abraçava sua silhueta delgada, camadas de seda marfim e renda cascateando até o chão como uma cachoeira congelada no tempo. 5 minutos, senhorita Botelho, a organizadora do casamento anunciou, colocando a cabeça pela porta antes de desaparecer novamente. Sofia assentiu, o simples movimento fazendo seus brincos de pérola, de sua mãe, balançarem suavemente contra seu pescoço. Em 5 minutos, ela caminharia pelo corredor e se tornaria a senhora Sofia Mendonça, esposa de um dos homens mais poderosos do mercado financeiro brasileiro. Ela não havia planejado isso. Não exatamente. Crescer na alta sociedade de Florianópolis significava certas expectativas, faculdade em uma universidade de elite, envolvimento nas organizações beneficentes certas e, eventualmente, casamento com alguém de uma família adequada. Seus pais a haviam guiado por cada etapa, com certeza inabalável. Quando conheceu Felipe Mendonça em um baile beneficente em São Paulo 9 meses atrás, ela reconheceu imediatamente o brilho nos olhos de sua mãe. Felipe tinha 38 anos contra os 25 dela, estabelecido de maneiras que a maioria dos homens de sua idade nem poderia sonhar. O nome Mendonça adornava edifícios nos distritos financeiros em todo o país, e o próprio Felipe havia dobrado a fortuna da família através de investimentos astutos e aquisições que frequentemente estampavam a primeira página do Valor econômico. O namoro deles havia sido rápido, público e, Sofia tinha que admitir, calculado. Felipe era sempre o cavalheiro perfeito, atencioso e generoso, mas havia algo em seu olhar que fazia sua respiração parar na garganta. Não era amor, não exatamente. Algo mais como uma avaliação, como se ele estivesse constantemente calculando seu valor. "É hora, querida." Seu pai apareceu na porta, distinto em seu smoking sob medida, seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás. Carlos Botelho estendeu o braço para sua única filha, seu sorriso não chegando totalmente aos olhos. "Você está linda." Sofia enlaçou seu braço no dele, sentindo o calor sólido dele. "Obrigada, papai." Quando se posicionaram no final do corredor, o quarteto de cordas começou a tocar o cânone de Pachelbel. Os 300 convidados se levantaram, virando-se para assistir à sua entrada. No altar estava Felipe Mendonça, imponente em seu smoking Ricardo Almeida, cabelos escuros impecavelmente penteados, seu olhar fixo unicamente nela. Seu rosto era uma máscara de satisfação orgulhosa. Cada passo a trazia para mais perto dele, mais perto da vida para a qual havia sido preparada. Quando seu pai colocou sua mão na de Felipe, ela sentiu a força em seu aperto, possessivo e seguro. "Você está deslumbrante", ele sussurrou, apenas para os ouvidos dela. A cerimônia passou, em um borrão de votos tradicionais e sorrisos ensaiados. Antes que percebesse, eles estavam sendo anunciados como Senhor e Senhora Mendonça. E Felipe a estava beijando com uma contenção que parecia prometer algo completamente diferente para mais tarde. A recepção na mansão Jureri à beira-mar, com vista para o Atlântico, era uma demonstração de riqueza e influência. Políticos se misturavam com celebridades. Magnatas dos negócios trocavam amenidades com famílias de dinheiro antigo. Sofia movimentava-se como uma artista bem treinada, dizendo todas as coisas certas, rindo nos momentos certos, sua mão nunca deixando o braço de Felipe.
Você é natural nisso, ele murmurou enquanto compartilhavam sua primeira dança. Todos estão encantados. É isso que você queria? Ela perguntou, incapaz de mascarar a genuína curiosidade em sua voz. Os olhos dele, de um azul profundo e penetrante, estreitaram-se ligeiramente. Eu sempre consigo o que quero, Sofia, e o que eu quero é que você seja a perfeita senhora Mendonça. As palavras enviaram um arrepio pela sua espinha, apesar do calor da noite de verão. À medida que a meia-noite se aproximava, eles se despediram de seus convidados e foram levados no Mercedes de Felipe para sua mansão em Florianópolis, agora o lar deles. A propriedade imponente ficava em 4 hectares com vista para o oceano, um monumento ao dinheiro antigo atualizado com luxos modernos. Felipe a carregou pela soleira, um gesto tradicional que parecia estranhamente proprietário vindo dele. Dentro, a equipe havia preparado a casa para o retorno deles. Champanhe gelando, iluminação suave, pétalas de rosa conduzindo pela grande escadaria. Seus pais a criaram bem, Felipe disse, enquanto servia 2 taças de Dom Perignon. Elegante, educada, discreta. Mas há muito mais em ser minha esposa do que o que eles poderiam lhe ensinar. Sofia aceitou o champanhe, seus dedos roçando nos dele. O que você quer dizer? Felipe tomou um gole, observando-a por cima da borda de sua taça. Você foi preparada para ser uma esposa da sociedade, Sofia. Eu preciso de uma parceira que entenda o poder, como exercê-lo, como servi-lo. Ela sentiu o calor subir às suas bochechas. Eu não sou ingênua, Felipe. Não. Ele pousou sua taça e moveu-se em direção a ela, seus movimentos controlados e deliberados. Você foi protegida durante toda a sua vida. Protegida. Há um mundo inteiro além daquele que você conhece, Sofia. Eu quero mostrá-lo a você. Quando ele a alcançou, gentilmente pegou o champanhe da mão dela e colocou-o de lado. Seus dedos traçaram a linha da mandíbula dela, inclinando seu rosto para o dele. Você sabe por que eu escolhi você? A pergunta pairou entre eles, carregada de expectativas não ditas. Sofia engoliu em seco, encontrando sua voz. Porque eu me encaixo no perfil do que você precisava em uma esposa. Um sorriso curvou seus lábios, não chegando totalmente aos olhos. Em parte, mas também porque vi algo em você, algo inexplorado, algo esperando para ser despertado. Seu polegar roçou o lábio inferior dela. Você não tem ideia do seu próprio potencial, tem? Antes que ela pudesse responder, ele pegou sua mão e a conduziu pela grande escadaria em direção à suíte principal. Cada passo parecia significativo, como se ela estivesse cruzando um limiar do qual não haveria retorno. O quarto principal era um testemunho da elegância masculina. Móveis de mogno rico, azuis e cinzas suaves, janelas do chão ao teto que enquadrariam o Atlântico ao amanhecer. Felipe fechou a porta atrás deles, o clique suave ecoando no espaçoso quarto. Sofia ficou no centro, de repente muito consciente de seu vestido de noiva, das expectativas desta noite. Ela havia sido criada para entender seu dever como esposa, mas parada ali agora, enfrentando o olhar penetrante de Felipe, sentia-se lamentavelmente despreparada. Ele a circulou lentamente, deliberadamente, como um conhecedor avaliando uma obra de arte rara. Vire-se, ele comandou suavemente. Ela obedeceu, sentindo os dedos dele na fileira de pequenos botões descendo por sua coluna. Um por um, ele os desabotoou, seu toque mais clínico do que apaixonado. Quando o vestido se soltou, ele a ajudou a sair dele, pendurando-o cuidadosamente no saco de roupas à espera. Em pé em sua combinação de seda e cinta-liga de renda, Sofia lutou contra o impulso de se cobrir. O olhar de Felipe era apreciativo, mas calculista, como se ele estivesse catalogando cada detalhe de sua aparência. Você está tremendo, ele observou. Estou nervosa, ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Ele se aproximou novamente, suas mãos repousando nos ombros dela. Não há necessidade disso. Este é apenas o começo, Sofia, o começo da sua educação. Minha educação? As palavras saíram ofegantes, incertas. O sorriso de Felipe era enigmático, seus olhos contendo uma promessa que era ao mesmo tempo
emocionante e aterrorizante. Sim, esta noite vou começar a ensinar-lhe o que significa ser uma mulher. Minha mulher. O peso de suas palavras pressionou contra o peito dela, tornando difícil respirar. Isso não era simplesmente sobre intimidade física, era sobre algo mais profundo, mais fundamental. Ele queria refazê-la de alguma forma, moldá-la em sua visão da esposa perfeita. Enquanto ele a guiava em direção à cama, Sofia percebeu que tudo em sua vida, sua educação, seu treinamento social, as expectativas de seus pais, havia levado a este momento. Ela havia sido preparada para ser a esposa de alguém, para cumprir o papel que a sociedade havia designado para ela. Mas Felipe queria mais do que isso. Ele queria transformação. Com mãos gentis, mas firmes, ele a posicionou na beira da cama, ficando em pé sobre ela, com uma expressão de antecipação controlada. Você confia em mim, Sofia? Ela olhou para o homem com quem havia se casado apenas horas atrás, esta figura poderosa e enigmática que agora segurava seu futuro em suas mãos. Ela confiava nele. Mal o conhecia. E, no entanto, aqui estava, ela ligada a ele por lei e tradição. Eu quero confiar, ela respondeu honestamente. Algo cintilou nos olhos dele. Aprovação, talvez, ou desafio. Ele se inclinou, seus lábios roçando a orelha dela. Bom, porque quando eu terminar com você, você será mais do que jamais imaginou ser possível. Naquele momento, enquanto suas palavras assentavam sobre ela como um véu, Sofia percebeu que sua noite de núpcias não era simplesmente um ritual ou uma formalidade. Era o primeiro movimento em um jogo que ela não entendia completamente. Um jogo onde as apostas não eram nada menos que sua própria identidade. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, pintando raios dourados nos lençóis de algodão egípcio. Sofia piscou acordando, momentaneamente desorientada pelo ambiente desconhecido. Os eventos da noite anterior inundaram sua memória. O casamento, a recepção e sua primeira noite como senhora Felipe Mendonça. Ela se virou para encontrar o lado da cama de Felipe vazio, os lençóis frios ao seu toque. Um bilhete estava em seu travesseiro, escrito em sua caligrafia precisa. Café da manhã no terraço às 9, use algo do closet. F. Sofia olhou para o relógio da cabeceira. 8h15. Ela escorregou de debaixo dos lençóis, envolvendo-se em um roupão de seda que encontrou estendido para ela. Seu corpo se sentia diferente de alguma forma, como se algo fundamental tivesse mudado dentro dela. Na noite anterior, Felipe havia sido gentil e dominador ao mesmo tempo, guiando-a através de uma experiência que era tanto sobre rendição psicológica quanto intimidade física. Ela caminhou pelo carpete luxuoso até o imenso closet que se unia ao banheiro principal. Empurrando as portas duplas, ela congelou. O closet estava cheio de roupas femininas, não apenas alguns itens, mas um guarda-roupa inteiro. Vestidos de estilistas, calças sob medida, suéteres de cachemir, todos organizados por cor e estilo. Cada peça parecia ser exatamente do seu tamanho. Você gostou? Sofia assustou-se, virando-se para encontrar Felipe encostado no batente da porta. Ele já estava vestido com calças de linho impecáveis e uma camisa azul clara, parecendo refrescado e composto. Você comprou tudo isso? Para mim? Ela perguntou, passando os dedos por uma fileira de blusas de seda. Claro. Ele entrou no closet, examinando a coleção com satisfação. Seu guarda-roupa anterior era adorável, mas refletia a visão dos seus pais para você. Isto, ele gesticulou para as roupas cuidadosamente selecionadas, reflete a minha. Sofia sentiu uma onda de desconforto. E quanto à minha visão para mim mesma, a expressão de Felipe suavizou, embora seus olhos permanecessem afiados. É isso que estou tentando ajudá-la a descobrir, Sofia. Você passou toda a sua vida seguindo um roteiro escrito por outros. Quero mostrar-lhe possibilidades que você nunca considerou. Ele se moveu atrás dela, suas mãos pousando em seus ombros. Na parede espelhada diante deles, seu reflexo contava uma história de contraste e complementaridade.
sua presença escura e controlada contra a vulnerabilidade clara dela. Para o café da manhã hoje, ele murmurou, o vestido azul claro, da Cris Barros com o cardigan creme. Seus dedos deslizaram pelo braço dela, deixando arrepios em seu rastro. Tenho reuniões em Porto Alegre esta tarde, mas estarei de volta para o jantar. Temos reservas no Raneire às 8. Com isso, ele pressionou um breve beijo em sua têmpora e saiu, seus passos desaparecendo pelo corredor. Sofia permaneceu imóvel, olhando para seu reflexo. Sua mãe sempre havia selecionado suas roupas, e então suas colegas de quarto da faculdade haviam influenciado seu estilo. Agora Felipe estava assumindo esse papel, mas com uma autoridade que parecia ao mesmo tempo intrusiva e estranhamente reconfortante. Ela encontrou o vestido azul claro da Cris Barros e o vestiu. O caimento era perfeito, como se tivesse sido feito para seu corpo. Completando o visual com o cardigã sugerido e um par de brincos de pérola que encontrou em uma gaveta forrada de veludo, ela desceu. A mansão em Florianópolis era ainda mais impressionante à luz do dia. Antiguidades de bom gosto se misturavam com peças de arte moderna. Janelas do chão ao teto enquadravam vistas deslumbrantes do oceano, e flores frescas adornavam todos os cômodos. Um membro da equipe a direcionou para o terraço, onde Felipe estava lendo o valor econômico, uma variedade de alimentos para o café da manhã dispostos na mesa à sua frente. Pontual, ele disse aprovadoramente, dobrando seu jornal enquanto ela se aproximava. Você está perfeita. Obrigada. Sofia ocupou o assento à sua frente, aceitando a xícara de café que ele serviu para ela. Você selecionou tudo naquele closet sozinho? Felipe adicionou uma quantidade precisa de creme ao seu próprio café. Tenho uma personal shopper que cuida dos detalhes, mas sim, aprovei cada peça. Sua aparência é importante, Sofia. Não. Apenas para ocasiões sociais, mas para nossa vida diária. É um reflexo de quem somos juntos. E quem somos juntos? Ela perguntou, incapaz de conter a rispidez em sua voz. Seu olhar encontrou o dela inabalável. Somos uma parceria de forças complementares. Eu forneço a estrutura. Você a traz à vida com graça e inteligência. Isso soa ensaiado. Um lampejo de diversão cruzou o rosto dele. Parece. Talvez porque tenha dado considerável reflexão a isso. Nosso casamento não é um capricho romântico, Sofia. É uma aliança calculada, projetada para beneficiar a ambos. Como isso me beneficia? A pergunta emergiu mais ousadamente do que ela pretendia. Felipe inclinou-se para a frente, sua concentração intensificando. Estou oferecendo a você uma vida de possibilidades ilimitadas, segurança financeira, posição social, estímulo intelectual. Mas mais do que isso, estou oferecendo liberdade das expectativas estreitas que definiram sua existência até agora. Substituindo-as pelas suas expectativas, sua risada foi genuína, surpreendendo-a. Você não é tão passiva quanto finge ser, não é? Bom, não me casei com você para adquirir uma boneca, Sofia. Escolhi você porque, sob esse exterior polido, senti uma mulher de substância, alguém digna da vida que posso proporcionar. Sofia olhou para os jardins bem cuidados até o oceano além, considerando suas palavras. Ontem à noite você disse que ia me ensinar a ser uma mulher, sua mulher. O que você quis dizer? A expressão de Felipe tornou-se séria. A sociedade ensinou você a ser agradável, acomodada, decorativa. Quero mostrar-lhe como ser poderosa, como reconhecer seu valor e usá-lo deliberadamente, como mover-se pelo mundo não como um acessório, mas como uma força. E isso beneficia você como, ela pressionou, porque preciso de uma parceira, não de uma subordinada. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão dela com a sua. O mundo que habito é complexo e muitas vezes implacável. Ter uma esposa que entende esse mundo, que pode navegar nele habilmente, nos torna ambos mais fortes. A intensidade em seus olhos era hipnotizante. Pela primeira vez, Sofia vislumbrou o homem por trás do exterior controlado, apaixonado, determinado, talvez até visionário à sua maneira. E se eu te decepcionar?
A pergunta emergiu de um lugar de genuína vulnerabilidade. O polegar de Felipe traçou círculos em seu pulso, seu toque ao mesmo tempo possessivo e tranquilizador. Você não vai. Eu observei você, estudei você. Você tem uma adaptabilidade inata, uma resiliência silenciosa. Você só precisa de alguém para empurrá-la além dos limites que aceitou. Após o café da manhã, Felipe deu a ela um tour adequado da propriedade. A mansão de 6 quartos estava na família Mendonça por 3 gerações, embora Felipe a tivesse renovado extensivamente para atender aos seus gostos. Além da casa principal, a propriedade contava com uma casa de hóspedes, uma casa de piscina, quadras de tênis e um cais privado onde seu iate estava ancorado. Quero que você trate isto como seu lar, não meu, ele disse enquanto caminhavam pelo jardim de rosas. Faça as mudanças que achar necessárias. A equipe responde tanto a você quanto a mim. Isso é. Generoso, Sofia respondeu, ainda tentando conciliar os aspectos controladores de sua personalidade com esses gestos de inclusão. É prático. Somos parceiros agora. Ele verificou seu relógio. Preciso sair para minhas reuniões. Carolina, a governanta, ajudará você com qualquer coisa que precisar hoje. Também deixei um portfólio em meu escritório que descreve nossa situação financeira. Gostaria que você o revisasse antes de discutirmos seu envolvimento na gestão de nossos ativos. Sofia piscou surpresa. Você quer que eu me envolva em suas finanças? Nossas finanças, ele corrigiu. E sim, eu lhe disse, Sofia, não quero uma esposa troféu. Quero uma parceira que entenda todos os aspectos da nossa vida juntos. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seu toque persistindo. Quero que você cresça em seu poder. Depois que ele saiu, Sofia passou a manhã explorando sua nova casa, tentando entender sua nova realidade. A equipe, um grupo de 12 pessoas que gerenciava a casa, os terrenos e a cozinha, a tratava com uma deferência que parecia estranha e desconfortável. No escritório de Felipe, ela encontrou o portfólio que ele havia mencionado, uma visão abrangente de sua riqueza combinada. Os números fizeram sua cabeça girar. O patrimônio líquido de Felipe estava bem acima dos bilhões, muito mais do que até mesmo as fofocas da sociedade haviam sugerido. Seu próprio fundo fiduciário modesto, que uma vez pareceu substancial, era apenas uma nota de rodapé em seus ativos combinados. O que mais a impressionou, no entanto, não foi a riqueza em si, mas a forma como estava organizada. Felipe já havia transferido ativos significativos para o nome dela, dando-lhe controle direto sobre contas de investimento, participações imobiliárias e doações filantrópicas. Uma nota anexada ao portfólio dizia: poder sem autonomia econômica é mera ilusão. Estes recursos são seus para direcionar como achar melhor, embora eu esteja feliz em aconselhar. F. Sofia recostou-se na cadeira de couro, mente girando. Felipe estava simultaneamente controlando todos os aspectos de sua vida pessoal, suas roupas, sua agenda, sua aparência social, enquanto lhe entregava uma autoridade financeira que seu próprio pai nunca teria considerado apropriada para uma mulher. Ela passou a tarde estudando o portfólio, fazendo anotações e pesquisando empresas nas quais eles tinham participações significativas. Quando ela se vestiu para o jantar, selecionando um simples vestido preto da Lene Niemeyer em vez do que Felipe poderia ter recomendado, ela havia começado a formular perguntas sobre a estratégia de investimento deles. O restaurante era exclusivo e íntimo, escondido em um edifício histórico no Miri, centro de Florianópolis. Felipe já estava sentado quando ela chegou, levantando-se enquanto o maître a conduzia à mesa deles. Você mudou seu cabelo, ele observou, notando o penteado elegante que ela havia escolhido em vez de suas ondas soltas habituais. Isso incomoda você? Ela perguntou, acomodando-se em sua cadeira. Um sorriso brincou nos cantos da boca dele. De forma alguma. Combina com você, assim como o vestido. Uma excelente escolha. Ele pediu vinho sem consultá-la, mas quando o sommelier apresentou a garrafa, Felipe deferiu a Sofia para a aprovação. Foi um gesto pequeno, mas revelador. Eu revisei o portfólio, ela disse depois que o primeiro prato chegou. E seu olhar era intenso, avaliador.
E eu tenho perguntas sobre seu pesado investimento em startups de energia sustentável. Os retornos são especulativos, na melhor das hipóteses. A expressão de Felipe mudou de surpresa para prazer. Esses investimentos não são sobre retornos imediatos. Estão nos posicionando para as realidades econômicas da próxima década. Mas o perfil de risco é equilibrado por nossas participações mais conservadoras, ele concluiu. Olhe para o portfólio como um todo, não apenas para os componentes individuais. Eles passaram o restante do jantar engajados em uma discussão detalhada sobre estratégia de investimento, tendências de mercado e filantropia. Felipe respondeu às perguntas dela minuciosamente, desafiando suas suposições e encorajando-a a pensar mais amplamente. Quando voltaram para casa, algo fundamental havia mudado entre eles. A dinâmica controlada de professor e aluna havia dado lugar a uma troca mais equilibrada de ideias e influência. Felipe havia visto um lado de Sofia que talvez nem ela mesma tivesse reconhecido completamente. Analítico, estratégico, sem medo de desafiar suas opiniões. Enquanto se preparavam para dormir, ele a observava com nova apreciação. Você me surpreendeu esta noite, ele admitiu. Sofia encontrou seu olhar no espelho do banheiro enquanto removia seus brincos. Isso é bom ou ruim? Muito bom. Ele moveu-se atrás dela, suas mãos pousando em sua cintura. Eu lhe disse que vi potencial em você. Esta noite foi apenas o começo. Seus lábios encontraram o ponto sensível abaixo da orelha dela, e Sofia sentiu-se respondendo, apesar de suas reservas persistentes sobre a natureza controladora dele. Havia algo inebriante em ser verdadeiramente vista, em ter sua inteligência valorizada tanto quanto sua aparência. Amanhã, ele murmurou contra sua pele, mostrarei mais do que significa reivindicar seu poder, comigo, através de mim. Enquanto as mãos dele se moviam com intenção deliberada, Sofia percebeu que estava equilibrando-se no fio de uma navalha, atraída pela visão de si mesma que Felipe estava oferecendo, mas cautelosa de perder sua autonomia no processo. Ele estava tentando moldá-la, sim, mas talvez ela pudesse moldá-lo também. Talvez isso fosse o que parceria realmente significava. 3 semanas após seu casamento, Sofia encontrou-se acomodada em uma rotina que era ao mesmo tempo previsível e desorientadora. Cada manhã, Felipe sugeria, embora parecesse mais uma instrução, o que ela deveria vestir. Cada dia trazia alguma nova lição no que ele chamava de a arquitetura da influência. Apresentações a associados comerciais importantes, orientação sobre dinâmicas sociais entre a elite de Florianópolis e tutoriais sobre as complexidades do império empresarial da família Mendonça. Era exaustivo, emocionante, sufocante. Você não está se concentrando, Felipe observou, sua voz cortando seus pensamentos. Eles estavam sentados em seu escritório, em casa, revisando propostas para um novo investimento tecnológico. Desculpe, Sofia disse, endireitando-se em sua cadeira. Há muito para absorver. Felipe pousou seu tablet, estudando-a com aquele olhar penetrante que ainda fazia seu pulso acelerar. Você não está sobrecarregada com o material. Você está distraída com outra coisa. O que é? Este era o paradoxo. De Felipe, ele podia ser dominador e controlador, mas também perceptivo e atento ao seu estado emocional, de maneiras que poucos outros jamais haviam sido. Sinto que estou me perdendo, ela admitiu, as palavras escapando antes que pudesse reconsiderá-las. Tudo o que faço, tudo o que visto, todos com quem falo, tudo passa pelo seu filtro primeiro. Em vez de mostrar raiva, Felipe recostou-se, um vislumbre de satisfação em seus olhos. Bom, bom, Sofia repetiu, incrédula. Sim, bom. Você finalmente está expressando sua frustração, em vez de apenas me acomodar. Ele se levantou, movendo-se para a janela que dava para o Atlântico. Você acha que não notei suas pequenas rebeliões? As seleções de livros que deliberadamente desafiam minhas visões políticas. As conversas com meus associados comerciais mais progressistas, as mudanças sutis nos trajes que sugiro. O calor subiu às bochechas de Sofia.
Ela realmente havia feito esses pequenos gestos de independência, testando os limites de seu controle. Felipe voltou-se para ela, sua expressão pensativa. Não me casei com você para criar uma marionete, Sofia. Se isso fosse o que eu queria, poderia ter encontrado alguém muito mais maleável. Escolhi você, porque vi uma mulher com mente própria, vontade própria. Qualidades que haviam sido suprimidas por uma vida inteira de condicionamento social. Então isso tudo foi, o quê? Algum tipo de teste? A raiva inflamou-se dentro dela, branca e quente, clarificando. Não um teste, um despertar. Ele moveu-se em sua direção, seus movimentos deliberados, como sempre. Cada restrição que coloquei sobre você foi projetada para provocar exatamente esta resposta. Este momento em que você finalmente se levanta por si mesma. Sofia levantou-se de sua cadeira, precisando estar em pé de igualdade. Você tem me manipulado desde o início. Prefiro pensar nisso como desafiá-la. Sua voz era calma, razoável, o que apenas alimentava sua indignação. As mulheres em seu círculo social são ornamentos, Sofia. Lindamente elaboradas, totalmente dependentes dos homens que as possuem. Eu queria mais da minha esposa. Então você está me moldando em sua parceira ideal através de jogos psicológicos? Ela balançou a cabeça, enojada. Isso não é amor, Felipe. É controle. É? Ele ergueu uma sobrancelha. Ou é libertação? Antes do nosso casamento, você estava sonambulando por uma vida projetada por seus pais. Agora você está acordada, irritada, apaixonada, real. Havia verdade em suas palavras, e talvez isso fosse o que mais a perturbava. Desde o casamento, ela se sentira mais viva, mais envolvida com o mundo ao seu redor do que nunca. Os desafios de Felipe a forçaram a desenvolver forças que não sabia possuir. Você não decide como eu devo crescer ou mudar, ela disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Essa é minha escolha. O sorriso dele foi lento, aprovador. Agora você está começando a entender o que tenho tentado lhe mostrar. O poder não é dado, Sofia, é reivindicado. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou com o tom distinto que ele usava para assuntos de negócios urgentes. Felipe verificou a tela, sua expressão mudando para uma de atenção focada. Continuaremos esta discussão mais tarde, ele disse, já digitando uma resposta. Preciso lidar com esta situação. Ele olhou para ela, a intensidade em seu olhar inabalável. Enquanto isso, tenho uma proposta para você. Uma oportunidade para exercitar um pouco dessa independência que você está encontrando. Apesar de sua raiva persistente, Sofia encontrou-se curiosa. Que tipo de oportunidade? A Fundação. Mendonça está organizando um gala no próximo mês para iniciativas educacionais. Tradicionalmente eu supervisiono esses eventos, mas gostaria que você assumisse a liderança desta vez. Autonomia completa, orçamento, lista de convidados, programa, tudo. Sofia piscou surpresa. A Fundação Mendonça era o veículo filantrópico mais visível de Felipe, responsável por milhões em doações beneficentes anualmente. Colocá-la no comando de seu evento principal não era um gesto pequeno. Por quê? Ela perguntou desconfiada de seus motivos. Porque você tem visão, Sofia, e porque é hora de você sair das sombras, não como senhora Felipe Mendonça, mas como Sofia Mendonça por direito próprio. Ele reuniu seus papéis, já mudando mentalmente o foco para sua crise de negócios. Pense nisso. Discutiremos os detalhes esta noite. Depois que ele saiu, Sofia permaneceu no escritório, pensamentos turbilhonando. Seria isso apenas outra forma de manipulação? Uma maneira de canalizar sua recém-descoberta assertividade para algo que, em última análise, servia aos interesses dele? Ou era uma oportunidade genuína para esculpir um território que fosse verdadeiramente dela? De qualquer forma, ela percebeu, queria fazer isso. O desafio a empolgava, oferecendo uma chance de provar algo. Para Felipe, sim, mas mais importante, para si mesma. Ela passou a tarde na biblioteca da propriedade, pesquisando eventos anteriores da Fundação Mendonça e elaborando ideias preliminares para o gala. Quando a noite se aproximou, ela havia preenchido um caderno com conceitos,
temas potenciais e abordagens inovadoras para a arrecadação de fundos. Quando Felipe não havia retornado às 8, ela jantou sozinha no terraço, observando o pôr do sol pintar o oceano em tons de ouro e carmesim. A solidão era refrescante após semanas de orientação e avaliação constantes de Felipe. Era mais de meia-noite quando ele finalmente retornou, encontrando-a enrolada na sala de estar com uma taça de vinho e uma biografia de Berta Lutz, uma mulher que havia redefinido o papel da esposa política através de seu próprio ativismo e independência. Você ainda está acordada, ele observou afrouxando a gravata ao entrar. Eu queria falar sobre o gala, Sofia respondeu deixando seu livro de lado. Tenho ideias. A expressão de Felipe suavizou com o que parecia ser genuína. Admiração. Claro que tem. Ele serviu-se de um uísque e sentou-se à frente dela. Me conte. Na hora seguinte, Sofia delineou sua visão. Uma mudança em relação aos jantares tradicionais e enfadonhos de arrecadação de fundos que a fundação tipicamente organizava. Em vez disso, ela propôs uma experiência interativa que mostraria as iniciativas educacionais que eles financiavam, permitindo que os doadores se envolvessem diretamente com os estudantes, professores e tecnologias que se beneficiavam de seu apoio. É mais autêntico, ela explicou, e cria investimento emocional, não apenas financeiro. Felipe escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas em grande parte permitindo que ela apresentasse seu conceito completo sem interrupção. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento, girando o líquido âmbar em seu copo. É brilhante, ele disse finalmente. Inovador, significativo, alinhado com nossa missão, mas expresso de uma maneira que é distintamente sua. Ele pousou seu copo inclinando-se para a frente. Quero que você o implemente exatamente como descreveu. Quaisquer recursos que precisar estão à sua disposição. Alívio e orgulho inundaram Sofia. Obrigada. Não me agradeça, ele rebateu. Esta é sua conquista, não minha, e é apenas o começo do que você é capaz. Sua confiança nas habilidades dela era inebriante, mas Sofia não havia esquecido seu confronto anterior. Felipe, sobre o que eu disse esta tarde, você estava certa. A simples admissão a deixou em silêncio atordoado. Felipe Mendonça não era um homem acostumado a reconhecer a exatidão dos outros. Eu tenho sido controlador, manipulador, até, mas não pelas razões que você pensa. Então explique, ela desafiou. Ajude-me a entender por que você sente a necessidade de orquestrar cada aspecto do meu desenvolvimento. Felipe levantou-se, movendo-se para a janela que dava para o oceano iluminado pela lua. Quando falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Meu pai era um titã, implacável, brilhante, totalmente dominante, nos negócios e em casa. Minha mãe era tudo o que a sociedade esperava de uma esposa corporativa, bonita, encantadora, completamente subserviente à vontade dele. Ele virou-se para ela, sombras brincando em suas feições. Ela era miserável. Sofia, presa em uma gaiola dourada criada por ele. E ele era igualmente infeliz, embora nunca admitisse. O casamento deles era uma performance social perfeita e um completo fracasso emocional. Sofia permaneceu em silêncio, sentindo que ele precisava continuar sem interrupção. Jurei que nunca repetiria o erro deles, ele continuou. Não queria uma esposa que simplesmente se curvasse à minha vontade, que lentamente murchasse sob o peso das minhas expectativas. Seu olhar encontrou o dela, intenso e sincero. Eu queria uma igual. Alguém forte o suficiente para ficar ao meu lado. Não atrás de mim. Mas as mulheres que conheci em nossos círculos foram treinadas desde o nascimento, para ser exatamente o que minha mãe era, decorativas, acomodatícias, ultimamente vazias. Então você decidiu, o quê? Criar sua própria igual? Sofia perguntou, ainda lutando para conciliar seu comportamento controlador com este desejo professado por parceria. Não criar, revelar. Ele moveu-se em direção a ela, ajoelhando-se diante de sua cadeira para que seus olhos estivessem nivelados.
Tudo o que vi em você durante nosso namoro me disse que você tinha o potencial para ser extraordinária, Sofia. Inteligência, intuição, força interior. Mas você havia sido ensinada a esconder essas qualidades, a se fazer menor e mais palatável para as expectativas da sociedade. Suas mãos encontraram as dela, quentes e firmes. Meus métodos foram pesados, admito. Mas eu precisava provocá-la a reconhecer seu próprio poder, empurrá-la até que você empurrasse de volta. Sofia estudou seu rosto, procurando por engano e encontrando apenas intensidade sincera. Isso não justifica me tratar como algum experimento social. Não, não justifica, ele concordou, surpreendendo-a novamente. Eu cruzei linhas que não deveria, mas fiz isso porque acredito em você mais do que você acredita em si mesma. A franqueza em sua voz era convincente, mas Sofia não estava pronta para render sua raiva justa. Se você quer uma igual, Felipe, precisa me tratar como uma. Isso significa respeitar minha autonomia, não testá-la. Você está certa. Ele soltou suas mãos, sentando-se sobre os calcanhares. De agora em diante, sem mais sugestões sobre suas roupas, sua agenda, seus compromissos sociais. Essas escolhas são exclusivamente suas. Sofia estreitou os olhos, desconfiada desta súbita capitulação. Assim, simplesmente assim, um sorriso tocou seus lábios. Embora eu reserve o direito de apreciá-la independentemente do que escolher. Apesar de si mesma, Sofia sentiu um sorriso se formar. Este era um lado de Felipe que ela havia apenas vislumbrado antes. Vulnerável, autoconsciente, capaz de admitir erro. Isso complicava sua imagem dele como um mentor controlador. O gala ainda é meu para planejar? Ela perguntou. Completamente. Ele levantou-se suavemente. Na verdade, gostaria de expandir seu papel além desse único evento. A Fundação Mendonça precisa de liderança que traga uma perspectiva nova. Se estiver interessada, gostaria que considerasse assumir uma posição mais formal, talvez como co-presidente do conselho. A oferta era inesperada e significativa. A fundação controlava centenas de milhões em ativos beneficentes e exercia considerável influência em círculos filantrópicos. Você confiaria em mim com esse nível de responsabilidade? Ela perguntou, incapaz de conter a surpresa em sua voz. A expressão de Felipe tornou-se séria. Sofia, confio em você com tudo o que tenho. Minha fortuna, minha reputação, meu legado, estão todos em suas mãos já. Tem estado desde o dia em que nos casamos. A simples declaração pairou no ar entre eles, profunda em suas implicações. Apesar de todo o seu comportamento controlador, Felipe realmente havia lhe dado acesso a todos os aspectos de sua vida, financeiro, social, profissional. Ele havia aberto portas que teriam permanecido fechadas para ela de outra forma, empurrando-a para atravessá-las com sua própria força. Preciso de tempo, ela disse finalmente, para pensar sobre a posição na fundação, para processar tudo o que você me disse esta noite. Leve todo o tempo que precisar. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela com inesperada ternura. Apenas saiba que tudo o que fiz, mesmo as coisas que a frustraram ou irritaram, foi a serviço de ajudá-la a descobrir sua própria força. Sofia pegou sua mão, segurando-a contra sua bochecha por um momento. Não sou um projeto a ser concluído, Felipe. Sou uma pessoa com meus próprios sonhos e ambições. Eu sei, ele disse suavemente. É precisamente por isso que escolhi você. Os dias que se seguiram marcaram uma mudança sutil, mas significativa em seu relacionamento. Fiel à sua palavra, Felipe parou de ditar suas escolhas de guarda-roupa e agenda social. Em vez disso, ele observava com evidente fascinação enquanto Sofia começava a tomar decisões mais assertivas, não apenas sobre roupas e compromissos sociais, mas sobre seus negócios compartilhados e empreendimentos filantrópicos. Ela se jogou no planejamento do gala, reunindo uma equipe de coordenadores de eventos que inicialmente estavam céticos quanto à sua visão, mas logo se tornaram colaboradores entusiasmados.
Ela visitou os programas educacionais financiados pela Fundação Mendonça, falando diretamente com professores e alunos para entender suas necessidades e aspirações. Felipe observava sua transformação com uma mistura de orgulho e o que parecia ser genuíno espanto. Uma noite, depois que ela havia passado horas em teleconferências com potenciais doadores, ele a encontrou na biblioteca, cercada por anotações e documentos de planejamento. "Você está prosperando", ele observou, encostando-se no batente da porta. Sofia olhou para cima, um sorriso curvando seus lábios. "Estou, não é? Parece certo, como se eu tivesse encontrado algo para o qual fui destinada. O trabalho na fundação? Não apenas isso." Ela pousou sua caneta considerando. "Fazer a diferença, usar recursos e influência propositadamente, é o que eu queria da vida, mas não sabia como alcançar." Felipe atravessou a sala, pousando na beira de sua mesa. "Eu vi essa fome em você desde o início. É o que me atraiu a você." "É por isso que se casou comigo?" Ela perguntou, genuinamente curiosa. "Porque viu potencial." Ele ficou quieto por um momento, sua expressão pensativa. "Em parte, mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia definir completamente. Uma sensação de que você me desafiaria de maneiras que ninguém mais jamais havia feito." "Desafiá-lo?" Sofia riu. "Passei todo o nosso namoro concordando com tudo o que você dizia. Na superfície, sim. Seu sorriso era conhecedor. Mas eu podia ver as perguntas em seus olhos, os momentos em que você segurava o que realmente pensava. Eu queria conhecer essa mulher, a que estava por trás da fachada educada." Enquanto ele falava, Sofia percebeu que ele a havia visto mais claramente do que ela havia visto a si mesma. A persona cuidadosa e acomodatícia que ela havia cultivado não era seu verdadeiro eu. Era uma casca protetora, uma forma de mover-se com segurança por um mundo que recompensava mulheres pela conformidade mais do que pela autenticidade. "Ainda estou descobrindo quem é essa mulher", ela admitiu. A expressão de Felipe suavizou com rara vulnerabilidade. "Eu também. E descubro que estou fascinado por cada nova descoberta." O gala da Fundação Mendonça transformou o Museu de Arte de São Paulo em uma vitrine interativa de inovação educacional. Em vez do tradicional jantar formal com discursos previsíveis, os convidados moviam-se por exposições imersivas onde se envolviam diretamente com estudantes e educadores de programas apoiados pela Fundação. Estações de realidade virtual demonstravam tecnologias de sala de aula sendo desenvolvidas para escolas carentes. Arte estudantil preenchia galerias normalmente reservadas para pintores mestres. Jovens cientistas exibiam orgulhosamente projetos de pesquisa conduzidos com bolsas da Fundação Mendonça. No pátio central, uma orquestra diversificada de bolsistas apresentava composições originais inspiradas por suas jornadas educacionais. Sofia, resplandecente em um vestido azul meia-noite de sua própria escolha, movia-se pelo espaço com graça confiante, conectando doadores com diretores de programas, compartilhando histórias de sucesso e silenciosamente garantindo compromissos que dobrariam o impacto da fundação no próximo ano. Felipe a observava do outro lado da sala, uma emoção desconhecida apertando seu peito. Orgulho, certamente. O evento era uma obra-prima de planejamento e execução, mas algo mais também, algo que parecia perigosamente próximo da dependência. Em apenas 3 meses de casamento, Sofia havia se tornado essencial para ele de maneiras que não havia antecipado. Sua esposa superou a si mesma, comentou o senador Cardoso, aparecendo ao lado de Felipe com uma taça de champanhe. Estive em centenas dessas arrecadações de fundos e nunca vi uma que comunicasse tão efetivamente a missão. Ela é bastante notável. Ela é, Felipe concordou, seu olhar seguindo Sofia, enquanto ela ria com um grupo de adolescentes desenvolvedores de aplicativos. Mais do que percebi quando me casei com ela. O senador deu-lhe um olhar conhecedor. Cuidado, Mendonça. Você está começando a soar como um homem apaixonado, em vez de um homem que fez uma aliança estratégica.
A observação atingiu desconfortavelmente perto de casa. Felipe, de fato, havia abordado seu casamento como fazia com seus negócios, identificando o ativo que queria, negociando termos favoráveis e executando uma aquisição limpa. Emoções não deveriam fazer parte da equação. No entanto, aqui estava ele, observando Sofia com uma mistura de admiração e desejo que não se parecia em nada com a apreciação calculada que esperava sentir por sua esposa, cuidadosamente escolhida. Se me der licença, senador, Felipe disse, deixando de lado sua bebida intocada, devo parabenizar minha esposa por seu sucesso. Ele abriu caminho pela multidão, aceitando elogios pelo evento de associados comerciais e conhecidos sociais. Quando finalmente alcançou Sofia, ela estava em profunda conversa com a doutora Elisa Mendes, uma pesquisadora pioneira em neurociência educacional, cujo trabalho a Fundação havia recentemente começado a financiar. Os resultados preliminares são fascinantes, a doutora Mendes estava dizendo. Se pudermos demonstrar que a abordagem de aprendizagem funciona consistentemente em diferentes contextos socioeconômicos, poderíamos revolucionar como a matemática é ensinada nas escolas primárias. E quanto aos custos de implementação? Sofia perguntou, sua expressão pensativa. A Fundação está comprometida com a equidade. Inovações que apenas distritos ricos podem pagar não se alinham com nossa missão. É aí que entra a pesquisa de escalonamento, a doutora Mendes explicou, claramente impressionada com a compreensão de Sofia sobre as questões. Estamos desenvolvendo uma abordagem em níveis que poderia... Ela interrompeu-se, notando a chegada de Felipe. Sr. Mendonça, eu estava apenas discutindo nossa pesquisa com sua brilhante esposa. Não me deixe interromper, Felipe disse. Estou aprendendo tanto com essas conversas quanto nossos convidados. A doutora Mendes sorriu. A senhora Mendonça fez exatamente as perguntas certas sobre implementação e equidade, questões que financiadores frequentemente negligenciam em favor de resultados de pesquisa mais chamativos. Você encontrou uma parceira com visão e sabedoria prática. Depois que a doutora seguiu para cumprimentar outros participantes, Felipe voltou-se para Sofia, observando a postura confiante de seus ombros, a inteligência animada em seus olhos. A doutora Mendes está certa, ele disse baixinho. Você transformou esta fundação em apenas alguns meses. As perguntas que está fazendo, as conexões que está fazendo, estão mudando como abordamos toda a nossa estratégia filantrópica. O sorriso de Sofia era caloroso, mas comedido. Obrigada. Embora eu suspeite que você está sendo generoso, ainda estou aprendendo o panorama. Não, ele insistiu, guiando-a para um canto mais tranquilo do salão de exposições. Dirijo esta fundação há 8 anos e em 3 meses você identificou pontos cegos e oportunidades que eu nunca vi. Você tem um dom para este trabalho, Sofia. Ela estudou seu rosto, talvez procurando pela avaliação calculista que havia caracterizado tantas de suas interações iniciais. Encontrando apenas admiração sincera, ela se permitiu um momento de orgulho sem reservas. Parece certo, ela admitiu. Usar privilégio e recursos para criar mudança significativa. É o que eu sempre quis fazer, mas não sabia como começar. A reunião do conselho é na próxima semana, Felipe disse. Gostaria de propor formalmente você como co-presidente, com supervisão específica de nossas iniciativas educacionais. Você mais que provou sua capacidade. A expressão de Sofia tornou-se pensativa. Aceitarei com uma condição. Felipe ergueu uma sobrancelha, intrigado com seu novo conforto com negociação. Qual? Que fique entendido que não estou simplesmente executando sua visão. Preciso da liberdade para perseguir iniciativas que possam, às vezes, divergir de suas prioridades. 6 meses atrás, tal assertividade teria sido impensável. A transformação em sua confiança era notável, e exatamente o que ele havia esperado inspirar. No entanto, a realidade disso, a independência genuína que ela estava reivindicando, provocou uma mistura complexa de emoções. Orgulho, sim, mas também uma ansiedade desconhecida. E se a visão dela e a dele fossem incompatíveis? E se, ao encorajar sua independência, ele estivesse preparando o cenário para um conflito genuíno? Concordo,
ele disse finalmente, colocando de lado suas reservas. Embora eu espere que continuemos a colaborar e desafiar o pensamento um do outro. Seu sorriso era radiante. É exatamente isso que eu quero. Parceria, não deferência. A noite continuou como um triunfo, com doações excedendo as projeções em quase 40%. Quando retornaram à sua cobertura em São Paulo, mantida para ocasiões em que Florianópolis era inconveniente, já passava da meia-noite e ambos estavam exultantes com o sucesso do evento. Você estabeleceu um novo padrão para a fundação, Felipe disse enquanto atravessavam o apartamento escuro, luzes da cidade, cintilando além das janelas do chão ao teto. Todos ficaram impressionados. Não apenas impressionados, Sofia corrigiu, tirando seus saltos com um suspiro de alívio. Engajados, conectados à missão de uma forma que não estavam antes. Isso é o que importa. Ela moveu-se para a janela, olhando para o horizonte. De São Paulo. No reflexo, Felipe podia ver o conjunto contemplativo de suas feições. Uma mulher fazendo um balanço de si mesma e suas realizações. Em que está pensando? Ele perguntou juntando-se a ela na janela. Sofia ficou quieta por um momento antes de responder. Estou pensando na mulher que eu era quando nos conhecemos. Como me sinto diferente agora. Diferente como? Ela virou-se para encará-lo. O luar prateando seu perfil. Mais substancial, como se estivesse ocupando meu espaço completo no mundo pela primeira vez. Seus olhos encontraram os dele, procurando. Foi isso que você queria? Quando disse que me ensinaria a ser uma mulher? Sua mulher? A pergunta pairou entre eles, carregada com toda a complexidade de seu relacionamento em evolução. Sim e não, Felipe respondeu honestamente. Eu queria ver você reivindicar seu poder, sua voz. Mas não antecipei como isso mudaria a nós dois. Ambos? Sofia aproximou-se curiosa. Felipe encontrou-se lutando com uma vulnerabilidade desconhecida. Ele havia iniciado o relacionamento de uma posição de controle completo, certo do que queria e como alcançá-lo. Agora ele se sentia desequilibrado, respondendo ao crescimento dela de maneiras que não havia planejado. Você me mudou, ele admitiu finalmente. Observá-la assumir sua força, vendo o impacto que está causando, me forçou a reconsiderar minha própria abordagem ao poder e influência. De que maneira? Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Sempre viu o poder como algo a ser acumulado e empunhado, um jogo de soma zero. Mas você o usa diferentemente, como um catalisador, uma força conectiva. Você não apenas direciona recursos, cria possibilidades que não existiriam de outra forma. A expressão de Sofia suavizou. Isso é uma crítica ou um elogio? Nenhum. Dos dois. Ambos. Felipe passou uma mão pelo cabelo, um gesto raro de incerteza. É uma observação que está me fazendo questionar suposições que mantive durante toda a minha vida. Ela alcançou sua mão. Seu toque é ao mesmo tempo calmante e elétrico. É isso que a parceria deve fazer, não é? Nos desafiar a ver além de nossa própria perspectiva limitada. A simples sabedoria de suas palavras o atingiu com uma força inesperada. Ele havia se casado com Sofia acreditando que seria aquele a moldá-la e guiá-la. No entanto, aqui estava ela, reformulando seu entendimento de liderança, de influência, talvez até mesmo de amor. Você é extraordinária, ele disse suavemente. Muito mais do que antecipei quando a escolhi. Algo cintilou em seus olhos, uma sombra da dor que sua abordagem calculista uma vez havia causado a ela. É por isso que se casou comigo? Porque eu me encaixava no perfil do que você precisava. Tem uma esposa. Felipe reconheceu suas próprias palavras da noite de núpcias ecoadas de volta a ele. Ele havia sido tão certo então, tão metódico em suas expectativas. Agora, essas mesmas expectativas pareciam limitadas, quase arrogantes em sua presunção. Casei-me com você porque vi algo em você que ressoava com algo em mim, ele disse cuidadosamente. Um potencial que eu queria nutrir. Mas subestimei você, Sofia. Pensei que estava adquirindo um investimento promissor. Em vez disso, encontrei. Ele parou incerto de como completar o pensamento. Encontrou o quê?
Ela pressionou, sua voz mal acima de um sussurro. Uma parceira, ele disse finalmente. Alguém que me desafia a ser melhor do que sou. Alguém cujo crescimento e felicidade se tornaram essenciais aos meus próprios. A admissão custou-lhe algo. Uma rendição do controle cuidadoso que havia mantido durante toda a sua vida. No entanto, parecia necessário até libertador reconhecer a profundidade do que ela havia passado a significar para ele. A expressão de Sofia era ilegível, seus olhos examinando seu rosto como se procurassem por algum cálculo oculto por trás de suas palavras. Isso é outra estratégia? Ela perguntou. A pergunta não contendo nenhuma acusação, apenas um desejo genuíno de entender. Outra maneira de moldar minha percepção de nosso relacionamento? Felipe balançou a cabeça, sentindo-se estranhamente exposto. Sem estratégias, não mais. Ele tomou o rosto dela em suas mãos, seu toque gentil. Você perguntou uma vez se eu confiava em você com meu império. A verdade é que confiei em você com muito mais do que isso. Confiei em você com partes de mim mesmo que nunca mostrei a ninguém. A confissão pairou entre eles, crua e autêntica, de uma maneira que suas interações cuidadosamente coreografadas nunca haviam sido. Por um longo momento, Sofia ficou em silêncio, processando suas palavras. Então, com intenção deliberada, ela fechou a distância restante entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo que era diferente de qualquer um que haviam compartilhado antes. Não a paixão calculada de seus primeiros encontros, mas algo mais profundo, um reconhecimento da conexão genuína que havia crescido entre eles. Quando se separaram, os olhos dela mantinham uma nova certeza. Eu acredito em você, ela disse simplesmente. E estou pronta para ver aonde esta parceria nos leva, não como seu projeto ou sua protegida, mas como sua igual. A semana seguinte ao gala trouxe uma agitação de atividades. A cobertura da mídia celebrou a abordagem inovadora para engajamento filantrópico. Compromissos de doação continuaram a chegar, e Sofia se viu atendendo ligações de outras fundações interessadas em adaptar seu modelo interativo para seus próprios esforços de arrecadação de fundos. Através de tudo isso, algo fundamental havia mudado em seu relacionamento com Felipe. A dinâmica controlada de professor e aluna havia dado lugar a uma troca mais equilibrada de ideias e influência. Eles discordavam mais abertamente, desafiavam as suposições um do outro mais diretamente e, no processo, desenvolviam um respeito mais profundo pelas forças um do outro. Na reunião do Conselho da Fundação Mendonça, Felipe propôs formalmente Sofia como co-presidente com supervisão específica de iniciativas educacionais. O Conselho aprovou por unanimidade, impressionado tanto com o sucesso do gala quanto com a visão estratégica ponderada que ela apresentou para expandir o impacto educacional deles. A senhora Mendonça traz uma perspectiva nova, que nossa fundação precisa, observou Eleonora Whittaker, o membro mais antigo do Conselho. Sua ênfase no engajamento direto com as comunidades que servimos representa exatamente a evolução que deveríamos estar buscando. Após a reunião, Felipe encontrou Sofia no jardim do terraço da fundação, olhando para o horizonte de São Paulo. A luz da tarde capturava os destaques castanho-avermelhados em seu cabelo, e por um momento ele simplesmente a observou. Esta mulher notável, que havia se transformado da esposa da sociedade cuidadosamente polida, que ele havia escolhido em uma força da natureza que ele ainda estava aprendendo a entender. Parabéns, co-presidente Mendonça, ele disse juntando-se a ela no parapeito. Sofia virou-se, seu sorriso refletindo genuína satisfação. Obrigada. Embora eu suspeite que Eleonora teria preferido expulsá-lo completamente e me instalar como presidente única. Felipe riu, um som livre e genuíno que teria surpreendido seus associados comerciais. Ela não está errada. Sua visão para a fundação é mais clara do que a minha jamais foi. Não mais clara, Sofia corrigiu. Apenas diferente. Você construiu a força financeira e a reputação da fundação. Estou construindo sobre essa fundação, não substituindo-a. Sua generosidade de espírito o tocou. Onde uma vez ele poderia ter visto o sucesso dela como competição,
agora o reconhecia como complementar às suas próprias conquistas, cada um deles contribuindo com forças distintas para seus empreendimentos compartilhados. Tenho algo para você, ele disse, alcançando seu bolso. Um símbolo do meu orgulho pela sua conquista. Ele retirou uma pequena caixa de veludo, abrindo-a para revelar uma elegante pulseira de platina e safiras. Diferente das joias ostentosas que ele havia dado a ela durante seu namoro, peças selecionadas para exibir sua riqueza e gosto, esta era sutil, distintiva, escolhida com suas preferências específicas em mente. É linda, ela disse, permitindo que ele a prendesse em seu pulso. Há uma inscrição, ele observou, virando a pulseira para revelar as palavras gravadas dentro, iguais em força, unidos em propósito. Os olhos de Sofia encontraram os dele, reconhecendo o significado do gesto. Você realmente quis dizer isso, não é? A parceria, a igualdade, não são apenas palavras. Nunca foram, Felipe admitiu, mesmo quando meus métodos sugeriam o contrário. Eu sempre quis uma igual, Sofia. Eu só não sabia como criar esse relacionamento sem tentar controlar o resultado. E agora? Ele considerou a pergunta, ciente de que sua resposta importava mais do que talvez qualquer negociação de negócios que já havia conduzido. Agora entendo que verdadeira parceria não pode ser projetada ou controlada. Tem que ser conquistada dia após dia, através de respeito mútuo e confiança. Ele pegou a mão dela, seu polegar roçando sobre a nova pulseira. Ainda estou aprendendo o que isso significa, mas quero aprender. Com você. A expressão de Sofia suavizou, os últimos vestígios de sua cautela dando lugar a algo mais quente, mais aberto. Eu também, ela reconheceu. Ambos temos padrões a desaprender, expectativas a reconsiderar. Enquanto permaneciam juntos, observando a cidade onde cada um havia encontrado novo propósito, Felipe percebeu que os planos cuidadosos que havia feito para seu casamento haviam sido simultaneamente cumpridos e completamente transformados. Ele havia querido despertar o potencial de Sofia, moldá-la em uma parceira digna de suas ambições. Em vez disso, eles estavam moldando um ao outro, criando algo que nenhum poderia ter imaginado sozinho, um relacionamento que os fortalecia. Em vez de diminuí-los, uma parceria que expandia em vez de restringir seu crescimento individual. Era, ele refletiu, o fracasso mais bem-sucedido de sua vida cuidadosamente ordenada. E pela primeira vez em sua existência adulta, Felipe Mendonça estava genuinamente contente com um resultado que não havia controlado. 6 meses haviam-se passado desde a nomeação de Sofia como co-presidente da Fundação Mendonça. O outono pintava a paisagem de Florianópolis em laranjas e vermelhos brilhantes, o oceano escurecendo para a safira profunda enquanto o calor do verão recuava. Na biblioteca de sua mansão, Sofia examinava projeções financeiras para uma nova iniciativa educacional que havia desenvolvido. Um programa de mentoria nacional projetado para conectar estudantes subrepresentados com líderes em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses custos de implementação parecem altos, ela murmurou para si mesma, fazendo anotações nas margens do relatório. O programa era ambicioso, muito mais extenso do que qualquer coisa que a Fundação havia empreendido anteriormente, e ela queria garantir que cada detalhe estivesse perfeito antes de apresentá-lo ao conselho. Isso porque você está insistindo em compensação competitiva para os mentores, Felipe observou, entrando na biblioteca com 2 xícaras de café. Ele colocou uma ao lado dela antes de acomodar-se na poltrona de couro oposta. A maioria das fundações esperaria mais horas voluntárias. Sofia aceitou o café com gratidão. E é precisamente por isso que esses programas lutam com consistência e qualidade. Pessoas que precisam ganhar a vida não podem sustentar compromissos voluntários indefinidamente. O sorriso de Felipe continha genuína admiração. Concordo. Estou apenas observando o que é uma divergência da prática filantrópica padrão. A prática padrão não está funcionando, Sofia rebateu, gesticulando para os dados de pesquisa espalhados pela mesa. A lacuna de mentoria para estudantes de baixa renda persiste,
apesar de décadas de programas bem intencionados. Precisamos repensar fundamentalmente o modelo. Este era o novo ritmo de seu relacionamento. Desafio intelectual constante, cada um empurrando o outro para refinar e fortalecer suas ideias. A dinâmica de poder que havia caracterizado seu casamento inicial havia evoluído para algo mais equilibrado, uma troca genuína entre iguais. O conselho se reúne na próxima semana, Felipe disse, estudando-a por cima da borda de sua xícara de café. Você está pronta para apresentar? Quase. Sofia reuniu suas anotações, organizando-as com eficiência praticada. Quero revisar o cronograma de implementação mais uma vez. Minha preocupação é que estamos sendo muito cautelosos com o lançamento. Se o piloto demonstrar resultados fortes, devemos estar preparados para escalar rapidamente. Felipe assentiu, confiando em seu julgamento. Nos meses desde que assumiu a liderança das iniciativas educacionais da Fundação, Sofia havia demonstrado não apenas visão, mas experiência pragmática que impressionou até mesmo os membros mais céticos do conselho. O que você recomendar, eu apoiarei, ele disse simplesmente. Sofia olhou para cima, momentaneamente surpresa, com seu endosso incondicional. Embora seu relacionamento tivesse se transformado dramaticamente, momentos como este, quando Felipe deferia inteiramente ao julgamento dela, ainda a pegavam desprevenida. Obrigada, ela disse, embora eu apreciaria sua perspectiva crítica antes de finalizar qualquer coisa. Você vê implicações financeiras que às vezes eu perco. Era verdade. Suas forças eram complementares, sua abordagem visionária equilibrada pela análise pragmática dele, sua inteligência emocional aumentando o pensamento estratégico dele. Juntos, eles haviam começado a remodelar não apenas a Fundação Mendonça, mas vários dos empreendimentos comerciais de Felipe também, incorporando métricas de impacto social ao lado de considerações de lucro. A que horas é sua reunião? Com a senadora Aparecida? Felipe perguntou, mudando de assunto. 4 horas, Sofia respondeu. Seu chefe de gabinete acha que ela apoiará o projeto de lei educacional se pudermos demonstrar apoio da comunidade empresarial. Felipe verificou seu relógio. Terei o carro pronto às 3. O tráfego em direção a São Paulo será pesado esta tarde. Na verdade, Sofia disse, reunindo seus materiais, marquei a reunião aqui. Pensei que mostrar a instalação de pesquisa da Fundação poderia ser mais persuasivo do que outra reunião formal de escritório. Felipe ergueu uma sobrancelha, impressionado. Inteligente. Ela é conhecida por responder a exemplos concretos, em vez de discussões políticas abstratas. Exatamente. Sofia sorriu. E as apresentações dos alunos que preparamos devem fornecer o contexto emocional que os números sozinhos não podem transmitir. Enquanto falava, seu telefone tocou com uma mensagem recebida. Verificando-o, sua expressão iluminou-se. É do meu pai. Ele e minha mãe querem nos visitar no próximo fim de semana, se estivermos disponíveis. A menção a seus pais trouxe uma mudança sutil para a atmosfera. Carlos e Helena Botelho haviam sido céticos quanto ao rápido noivado e casamento de sua filha, com Felipe Mendonça, preocupados que ela estivesse sendo arrastada para sua órbita poderosa, sem preparação suficiente. Seu relacionamento com o genro permanecia cordial, mas cauteloso. Claro que são bem-vindos, Felipe disse suavemente. Não os vemos desde o gala da Fundação. Sofia o estudou, notando a neutralidade cuidadosa em sua voz. Eles notaram as mudanças em mim, sabe? Minha mãe comentou que pareço mais substancial agora. Você sempre foi substancial, Felipe rebateu. Você está apenas mais visível agora, para os outros e para si mesma. A observação era perspicaz, capturando exatamente o que havia mudado nela ao longo do último ano. Ela havia pisado completamente em suas capacidades, não mais escondendo sua inteligência ou ambição atrás da fachada educada esperada de mulheres em seu círculo social. Meu pai ainda acha que você orquestrou algum tipo de transformação, Pigmalião, ela disse, um tom de diversão em sua voz. Ele não entende que o que você realmente fez foi remover as restrições que me mantinham pequena. A expressão de Felipe tornou-se pensativa. É assim que você vê isso agora?
A pergunta era genuína, tocando na complexa evolução de seu relacionamento. Quando haviam se casado pela primeira vez, Sofia havia ressentido o que percebia como sua tentativa de moldá-la em sua parceira ideal. Agora, com a perspectiva do tempo e seu próprio crescimento, ela entendia suas intenções, diferentemente. Não inteiramente, ela admitiu. Seus métodos eram controladores, às vezes manipuladores, mas seu objetivo não era me reformular em algo que eu não era me desafiar a me tornar mais plenamente eu mesma. Ela encontrou seu olhar diretamente. Eu precisava desse desafio, mesmo que tenha ressentido a forma como foi entregue. Felipe pousou sua xícara de café, movendo-se para ajoelhar-se ao lado da cadeira dela. Cometi erros, ele reconheceu pegando sua mão. Abordei nosso casamento como uma aquisição de negócios, convencido de que sabia exatamente o que queria e como alcançá-lo. Mas você nunca foi uma mercadoria, Sofia. Você é, uma revelação. A simples admissão a tocou profundamente. Felipe Mendonça, mestre do universo, acostumado a dobrar a realidade à sua vontade, havia sido humilhado pela própria transformação que havia buscado orquestrar. Ambos tínhamos lições a aprender. Ela disse suavemente, tocando seu rosto. Eu tinha que encontrar minha voz. Você tinha que aprender a ouvir. Ele virou a cabeça, pressionando um beijo em sua palma. Ainda estou aprendendo. Eu também. Ela sorriu. É isso que torna isso interessante. Mais tarde naquela tarde, enquanto Sofia guiava a senadora Aparecida pela instalação de pesquisa da Fundação, Felipe observava de longe, sentindo um orgulho silencioso em sua habilidade de traduzir conceitos educacionais complexos em argumentos políticos convincentes. A senadora, uma mulher formidável com décadas de experiência política, estava visivelmente impressionada, não apenas com o trabalho da Fundação, mas com o domínio comandante de Sofia, tanto da pesquisa quanto de suas aplicações práticas. Sua esposa é bastante notável, Sr. Mendonça, comentou a senadora Aparecida, enquanto observavam Sofia se envolver com um grupo de alunos bolsistas, demonstrando um projeto de robótica que haviam desenvolvido. A fundação ganhou nova vida sob sua liderança. Ela excedeu todas as expectativas, Felipe concordou, incluindo as minhas. A senadora lançou-lhe um olhar astuto. Isso não deve ter sido fácil para um homem acostumado a ser a pessoa mais inteligente em cada sala. Felipe considerou a observação, reconhecendo sua verdade parcial. Descobri algo mais satisfatório do que ser a pessoa mais inteligente na sala, senadora. E o que seria isso? Ser metade da parceria mais inteligente. A resposta veio facilmente, sem o cálculo que uma vez havia caracterizado cada interação sua. A expressão da senadora suavizou ligeiramente. Bem, essa é uma evolução que eu não teria previsto do Felipe Mendonça, que conheci por 20 anos. Depois que a senadora partiu, com compromissos firmes para apoiar o projeto de lei educacional, Sofia encontrou Felipe em seu escritório, revisando relatórios trimestrais de suas várias participações empresariais. Isso foi bem, ela disse, tirando seus saltos e enrolando-se na poltrona de couro oposta à sua mesa. A senadora está a bordo. Seu apoio deve trazer pelo menos outros 3 membros do comitê com ela. Felipe olhou para cima de seu tablet, absorvendo sua expressão satisfeita. Você foi magistral. A maneira como conectou a pesquisa diretamente às necessidades dos constituintes dela. Ela não pôde resistir. A lisonja vai levá-lo a qualquer lugar, Sofia brincou, embora aceitasse o elogio com orgulho silencioso. No que está trabalhando? Análises de desempenho trimestrais, ele respondeu, colocando o tablet de lado. A divisão de energia limpa está superando as projeções, graças em grande parte à sua sugestão sobre focar em contratos municipais. Sofia assentiu, lembrando-se do longo debate que tiveram sobre estratégia. Felipe havia inicialmente favorecido a busca de clientes do setor privado, mas ela havia argumentado que governos municipais ofereciam relacionamentos mais estáveis e de longo prazo. Sua abordagem havia se provado correta,
resultando em crescimento substancial. Formamos uma boa equipe, ela observou. A melhor. O tom de Felipe era leve, mas seus olhos continham uma profundidade de sentimento que ainda a surpreendia às vezes. Embora eu não tenha certeza se equipe, captura totalmente o que nos tornamos. O que você chamaria, então? Ele considerou a pergunta seriamente. Uma fusão. Algo maior que a soma de suas partes, ainda permitindo que cada componente mantenha sua natureza essencial. A descrição ressoou com sua experiência do relacionamento em evolução deles. Cada um havia mantido suas personalidades e perspectivas distintas, enquanto criava algo mais poderoso através de sua união. Muito poético. Para um capitalista implacável, ela provocou. Você tem sido uma influência corruptora, ele rebateu com um sorriso. Me tornando contemplativo e introspectivo. Meu conselho de administração está profundamente preocupado. Sua conversa descontraída foi interrompida por uma batida na porta do escritório. Senhora Ribeiro, a governanta, entrou com um envelope em uma pequena bandeja de prata. Isso acabou de chegar por mensageiro, senhora Mendonça, ela disse, apresentando o envelope a Sofia. O mensageiro disse que requeria atenção imediata. Sofia agradeceu-lhe, abrindo o envelope após a senhora Ribeiro. Saí. Dentro havia uma carta formal do Gabinete de Inovação Social e Participação Cívica da Presidência da República. Felipe, ela disse, sua voz traindo sua surpresa. Eles querem que eu me junte à Comissão Presidencial de Excelência Educacional, como co-presidente. Felipe levantou-se de sua mesa, chegando perto para ler por cima do ombro dela. A nomeação era prestigiosa, uma comissão apartidária estabelecida para desenvolver estratégias nacionais para a melhoria educacional, com foco particular em comunidades carentes. Isso é significativo, ele disse, prazer genuíno evidente em sua voz. Seu trabalho na fundação claramente causou uma impressão em Brasília. Sofia leu os detalhes novamente, ainda processando as implicações. Significaria dividir meu tempo entre Florianópolis, São Paulo e Brasília. Viagens frequentes, compromissos substanciais de tempo. Você pode lidar com isso, Felipe disse com completa confiança. A fundação está funcionando sem problemas, com a equipe que você construiu. Sua presença é importante, mas você criou sistemas que não requerem sua supervisão diária. Ela olhou para ele procurando em seu rosto por qualquer sinal de reserva. E quanto a nós, nossa parceria, isso mudaria nossos ritmos, nossas rotinas. Felipe pegou a carta, colocando-a de lado antes de pegar as mãos dela nas suas. Sofia, quando me casei com você, pensei que sabia exatamente o que queria. Uma parceira cuidadosamente escolhida que complementaria minhas ambições e melhoraria minha imagem pública. Seus polegares traçaram círculos em seus pulsos, um gesto que havia se tornado familiar e reconfortante. O que descobri em vez disso é que observá-la crescer em seu potencial completo me traz mais satisfação do que qualquer sucesso nos negócios jamais trouxe. A simples sinceridade de sua declaração a comoveu profundamente. Isso estava tão longe do homem calculista que uma vez havia dito que a ensinaria a ser sua mulher. Não tenho certeza se sou qualificada, ela admitiu, expressando sua insegurança mais profunda. A risada de Felipe foi calorosa, genuinamente divertida. Sofia, você revolucionou uma das maiores fundações educacionais do país em menos de um ano. Seu programa de mentoria está sendo adotado como modelo por organizações em todo o país. Universidades estão citando sua pesquisa em seus documentos de política. Ele balançou a cabeça. Se é para dizer a verdade, a comissão não é digna de você. Sua fé inabalável nas habilidades dela reforçou sua confiança. Desde o início, mesmo quando seus métodos haviam sido controladores, Felipe havia visto capacidades nela que ela não havia reconhecido em si mesma. Sua crença havia sido um catalisador para sua transformação, desafiando-a a ir além da identidade limitada que havia aceitado. Você ficará bem com meu afastamento tão frequente? Ela perguntou, a pergunta revelando uma preocupação persistente sobre seu relacionamento. A expressão de Felipe,
tornou-se séria. Não vou fingir que não sentirei sua falta. Nossas trocas diárias se tornaram essenciais para mim. Ele ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, o gesto terno. Mas nunca pediria a você para se diminuir para meu conforto. Isso trairia tudo o que construímos juntos. Naquele momento, Sofia reconheceu plenamente o quanto ambos haviam viajado desde sua noite de núpcias. Aquele momento crucial, quando ele havia olhado para ela com avaliação calculista e declarado sua intenção de ensiná-la a ser uma mulher. A instrução realmente havia ocorrido, mas não como qualquer um deles havia antecipado. Ela havia aprendido a reivindicar seu poder, sua voz, seu lugar legítimo no mundo. E ele havia aprendido que verdadeira parceria requeria rendição tanto quanto força, vulnerabilidade tanto quanto controle. Eu te amo, Felipe, ela disse simplesmente, as palavras carregando o peso de sua jornada compartilhada. Não por causa de quem você me fez, mas por causa de quem nos tornamos juntos. Seus olhos suavizaram com uma emoção que teria sido irreconhecível para aqueles que o conheciam apenas como o implacável titã dos negócios. E eu te amo, mais do que jamais pensei ser possível. A admissão ainda era nova entre eles, a palavra amor tendo entrado em seu vocabulário apenas nos últimos meses. Nenhum havia esperado quando entraram em sua aliança estratégica de casamento. No entanto, aqui estava, autêntico, duramente conquistado e ainda mais poderoso pelos desafios que o haviam forjado. Aceitarei a nomeação para a comissão, Sofia decidiu, mas encontraremos maneiras de garantir que nossa parceria permaneça forte apesar da distância. Felipe assentiu, já pensando praticamente. Coordenaremos nossas agendas o máximo possível. Posso mover algumas de minhas operações de negócios para Brasília quando você estiver lá. Faremos funcionar. E ela sabia que fariam. Seu relacionamento havia sido construído sobre um terreno muito mais instável. Controle e resistência, manipulação e rebelião. E havia se transformado em algo que nenhum poderia ter imaginado. Este novo desafio seria navegado com a mesma determinação e respeito mútuo que os havia trazido até este ponto. Naquela noite, enquanto o pôr do sol pintava o Atlântico em tons de ouro e carmesim, eles ficaram juntos no terraço de sua mansão em Florianópolis. O braço de Felipe circundava a cintura de Sofia, mantendo-a junto contra o frio de outubro. Quando ficamos aqui em nossa noite de núpcias, ele ponderou, pensei que sabia exatamente o que nosso futuro reservaria. Tinha tudo planejado, cada passo do seu desenvolvimento, cada fase da nossa vida juntos. Sofia inclinou-se contra ele, sorrindo com a memória. E agora? Agora entendo que a coisa mais valiosa sobre nosso relacionamento é sua capacidade de me surpreender. Sua voz continha admiração, em vez do controle que uma vez havia sido seu padrão. Você me ensinou que verdadeira parceria não se trata de moldar alguém para se ajustar à sua visão. Trata-se de criar espaço para ambas as pessoas evoluírem e descobrirem uma a outra de novo cada dia. A sabedoria de sua observação atingiu Sofia profundamente. Esta, talvez, era a lição mais profunda de sua improvável história de amor. Que verdadeira intimidade requeria a coragem de liberar o controle, abraçar a incerteza, permitir revelação contínua. Você se arrepende? Ela perguntou suavemente. De se casar com alguém que se tornou tão diferente do que você planejou? Felipe virou-a para encará-lo, sua expressão mais aberta e vulnerável do que ela poderia ter. Imaginado em seu dia de casamento. Sofia, a mulher que você se tornou é infinitamente mais fascinante, mais cativante, mais extraordinária do que a mulher que eu pensei estar escolhendo. Você não apenas cumpriu minhas expectativas, você as transformou inteiramente. Suas mãos enquadraram o rosto dela com reverência gentil. Casei-me com você acreditando que a ensinaria a ser minha mulher. Em vez disso, você me ensinou a ser um homem melhor. A simples verdade de sua declaração pairou no ar crepuscular entre eles. Sua jornada havia sido inesperada, sua transformação mútua. O que havia começado como uma aliança calculada havia evoluído para algo que nenhum poderia ter antecipado, uma parceria de iguais,
cada um fortalecendo em vez de diminuir o outro. Ainda temos tanto a aprender, Sofia disse suavemente. Juntos, Felipe concordou, puxando-a para perto. Enquanto a escuridão caía sobre Florianópolis, as luzes de navios passando brilhavam no horizonte como estrelas distantes. Dentro da mansão, que uma vez havia parecido uma gaiola dourada, duas pessoas que haviam entrado no casamento como estranhos cautelosos, agora permaneciam como verdadeiros parceiros, cada um tendo descoberto no outro não apenas um complemento para suas forças, mas um catalisador para seu crescimento. Sua história não havia terminado em sua noite de núpcias, com sua declaração de intenção de ensiná-la a ser uma mulher. Aquilo havia sido meramente o começo, o primeiro passo, em uma jornada que nenhum havia entendido completamente. A verdadeira transformação havia sido em seu entendimento do que parceria significava. Não controle, não submissão, mas um equilíbrio contínuo e dinâmico de força e vulnerabilidade, desafio e apoio. No final, ambos haviam sido professores e alunos, e a lição que haviam aprendido juntos foi talvez a mais importante de todas, que amor verdadeiro, não se tratava de moldar alguém para se ajustar às suas expectativas. Tratava-se de criar espaço para ambas as pessoas se tornarem seus eus mais plenos e descobrir que, nesse tornar-se, eles poderiam construir algo mais poderoso do que qualquer um poderia ter criado sozinho. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu escurecendo, Sofia e Felipe voltaram-se para sua casa de mãos dadas, parceiros iguais em uma jornada que continuaria a surpreender, desafiar e transformar ambos. A noite que uma vez havia sido apenas uma formalidade, um rito de passagem, havia se tornado o primeiro capítulo em uma